Fala galera, professor Lucas Alexandre de Biologia por aqui, para a gente continuar a resolução da prova do Enem 2024. Questãozinha 112 da prova verde. Vamos lá comigo? O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica, ele já trouxe duas nomenclaturas que permitem, gente, uma identificação direta da questão como uma questão de biotecnologia, tá? A segunda classificação que eu gostaria de aplicar com vocês é essa classificação de que ela vai falar sobre PCR, mas essa classificação vem lá no final, quando a gente tem a siglazinha ali do processo que está sendo descrito, que é o processo de amplificação, né, utilizado aí no PCR, beleza? Então, vamos continuar o texto aqui. Em procariotos, fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, utiliza a enzima transcriptase reversa e sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA. E aqui eu quero dar uma situação contextual para você entender melhor essa questão, tá certo? Ela é uma questão relativamente fácil, tá bom? Mas que requeria da gente uma profundidade aqui do processo que foi descrito, tá? Então entenda comigo. Ele está falando que a biotecnologia e o conhecimento da clonagem gênica permitiu que a gente utilizasse procariotos para a produção de proteínas, hormônios e assim por diante. Lembra do caso lá da insulina, que antigamente era extraída de porcos para ser administrada em diabéticos? Hoje a gente tira o DNA, tá certo? Coloca o DNA na bactéria e a bactéria expressa aquele DNA produzindo a proteína que a gente quer, que no caso aí é a insulina, né? O hormônio proteico ali, beleza? Então o que é que a gente precisa entender? Ele está falando que existe uma variação da técnica além da gente só utilizar aquele DNA e amplificar. Tá? Por quê? Porque a gente algumas vezes vai precisar pegar algo que já está expresso e gerar informação genética para a gente poder incluir lá na bactéria, por exemplo. Ah, professor, então quer dizer que se eu não tiver o DNA que produz a insulina, eu posso tentar achar o RNA-M, que é lido para construir a proteína, faço uma transcrição reversa e sintetizo um DNA a partir desse RNA? Exatamente isso. É isso que a questão está dizendo, tá bom? Então ele está trazendo para a gente a técnica de PCR, que é uma técnica de amplificação, e ele está falando de uma variação dela. A variação pela presença do PCR. Então quer dizer que eu posso sintetizar o DNA utilizando uma via reversa. Então quer dizer que eu posso analisar uma amostra ou eu posso produzir uma informação gênica que eu vou inserir lá na minha bactéria sem, no entanto, ter achado o DNA. Eu posso pegar o RNA, M, como eu acabei de falar, sintetizo um DNA genômico a partir dele e incluo ele na bactéria, tá certo? Então eu faço o processo inverso. Isso me ajuda com o quê, galera? Isso me ajuda no seguinte, quer dizer que eu posso analisar RNAs que já foram transcritos. Olha só que massa. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo dizer que esta variação da técnica me permite analisar genes que já foram o quê, galera? Quando eu transcrevo um DNA, eu estou fazendo o quê? Eu estou expressando um gene. Porque o conceito básico de gene é o quê? Todo fragmento do DNA que gera um RNA funcional, que expressa um RNA funcional. Então, se eu consigo pegar RNAs já transcritos e fazer uma transcrição reversa para achar o DNA, eu estou fazendo o quê? Encontrando genes que já tinham sido expressos. Por isso, a nossa resposta plausível seria a letra A, invariavelmente, tá? Nesse caso, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar o quê? Genes que já foram expressos, tá bom? Como a gente discutiu aqui ao longo dessa questão. Não estou falando de genes plasmidais, tá certo? Não estou falando de genes bacterianos, nem de dominantes, nem de autossômicos. É só algo que já foi expresso. Eu pego um RNA e volto ele para encontrar o DNA, tá certo? Então eu faço uma transcrição reversa, beleza? Então é exatamente essa a resposta da nossa questão. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, você fala comigo. Eu fico por aqui e a gente se encontra já já na próxima resolução. Valeu, galera!